Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um quadro no canal Espírita Cristão, trazendo mais uma reflexão para vocês à luz do conhecimento espírita. Bem, hoje nós vamos, na verdade, comentar algo que está acontecendo na cristandade, no universo religioso brasileiro, algo bem recente que envolve o pastor Kleber Lucas. Mas é digno de reflexão, é digno de análise, porque nós podemos lançar a visão espírita sobre todas as questões da sociedade. E então eu coloquei como título aí deste vídeo: Kleber Lucas, Pastores Além da Bíblia. Meio polêmico o título. Mas acompanhe o meu raciocínio. Se você é espírita, evangélico, católico, umbandista, acompanhe aí a nossa reflexão. Primeiro vamos dizer quem é Kleber Lucas. Para o meio evangélico, meio protestante, ele não carece de apresentação, porque é um dos mais celebrados nomes do meio protestante, do meio evangélico. Cantor, compositor, produtor musical e multi-instrumentalista brasileiro de música cristã contemporânea. E também é pastor evangélico, mestre e doutorando em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, o companheiro Kleber Lucas não é pouca coisa, né? É alguém muito instruído. Mas além de instrução, é um homem extremamente sensível, um artista, uma alma muito sensível. E durante uma participação num podcast com Caetano Veloso, porque ele e Caetano gravaram uma música que é sucesso do Kleber Lucas, Deus Cuida de Mim. Eu acho que foi ao ar no Fantástico, né? E ficou precioso, ficou preciosa a apresentação e eu chorei bastante. Já comentei aqui em alguns quadros, alguns vídeos, eu me emociono muito com determinadas questões muito singulares para mim, e ver Caetano Veloso e Kleber Lucas cantando Deus Cuida de Mim, e cada um trazendo a sua bagagem, né? O Caetano, que se declarou ateu durante muito tempo, e que para mim nunca foi ateu, porque é aquele que casa com a arte, com a beleza, com a sensibilidade, ainda que se acredite ateu, não é ateu porque vive em Deus, porque Deus é beleza, é sensibilidade, é amor, muito mais do que rótulo, livro sagrado ou qualquer outra coisa. Mas nessa entrevista, o pastor Kleber Lucas declarou muita coisa interessante. Todos deveriam assistir. Foi um bate-papo, né, com alguns Caetano, Kleber Lucas e algumas outras pessoas também bastante inteligentes, com reflexões interessantes. Houve até o comentário de um membro, uma crítica, ele não citou o nome de Allan Kardec, mas uma crítica a Kardec, que alguns textos de Kardec seriam racistas. Em outro vídeo eu posso abordar a questão com de forma mais ampla e conscienciosa, né? Esse vídeo não comporta isso. Realmente é um vídeo que eu estou devendo ao canal há muito tempo. Já me solicitaram isso. Kardec foi racista, escreveu algumas coisas racistas, só para deixar as pessoas um pouquinho mais tranquilas. Kardec é um ser humano que viveu no século XIX, com conceitos também pessoais, né? Embora uma ferramenta nas mãos dos espíritos superiores. Então ele pode ter errado também, né? Ele é um ser humano, ele não é um Cristo, né? Ele é um apóstolo, é diferente. Assim como o apóstolo Paulo falou tanta coisa sem sentido, né? Que mulher tinha que ficar calada dentro da igreja, que homossexual vai para o inferno. É a opinião de Paulo. Jesus nunca falou disso, né? Nunca condenou nenhum homossexual ao inferno, né? Mas vamos lá. O Kleber Lucas chegou a dizer, ele mencionou uma canção evangélica, né? Alvo Mais Que a Neve. E ele falou, olha, essa canção ela é racista, né? E aí ele vem mostrando toda uma construção no cristianismo centrada numa visão europeia. Aquele Jesus branco, de olhos azuis,
né? Aquela figura que muita gente prestigia e acredita que Jesus foi daquele jeito, mas aquilo é uma construção humana. Por sinal, as religiões são construções humanas. Mas a questão é que o Kleber Lucas, ele tem sido bombardeado no meio evangélico. Ele declarou nessa entrevista que se sentiu muitas vezes muito sozinho, porque ao se colocar vinculado à ideologia da esquerda e apoiar a candidatura de Lula, ele sofreu ataques de toda a natureza, né? Dizer que chegou um momento que não sabia, não tinha um amigo para ligar, porque todos estavam praticamente contra ele, né? Aí que ele lembrou de um que no dia seguinte ligou para ele, que até está presente nessa entrevista. Eu acho, inclusive, que o Kleber Lucas estará na posse do presidente Lula. Mas eu quero também comentar nesse vídeo, o Kleber tem falado algumas coisas polêmicas, falado sobre a inerrância, por exemplo, da Bíblia, né? E, na verdade, alguns pastores têm se levantado com muito conhecimento e mostrando que a Bíblia não é infalível, que a Bíblia é uma construção humana, que tirando ali os ensinos do Cristo de dentro da Bíblia, que há problemas. A Bíblia foi construída pelos homens e que a utilizaram como ferramenta de poder e de manipulação. Porque se eu tenho um livro que é a palavra de Deus e eu sou o portador desse livro, e eu que ensino sobre esse livro, eu sou o representante de Deus. E isso é uma ferramenta de extremo poder para manipular consciências, para dominar consciências. E aquele que for contra esse livro e contra o indivíduo que representa, que carrega esse livro, está indo contra Deus. E isso é trabalhado fixamente na mente das pessoas. Só que isso é um perigo. Daí a nossa reflexão. Quando Allan Kardec propõe estudar o ensino moral do Cristo, por que o Espiritismo não adota a Bíblia? Estuda a Bíblia, mas não é um livro básico. Porque a Bíblia é um composto de vários livros e ela também apresenta problemas. Isso tem nada a ver com Deus, isso tem a ver com construções humanas, escritos humanos, muitos deles inspirados pela espiritualidade superior, mas que a gente tem que ter a coragem de dizer, né? A Bíblia foi construída séculos depois que Jesus passou por aqui. Reuniram determinados livros, formatando ali, né, os livros canônicos. O Lutero, depois, no século XVI, faz a reforma e exclui algum desses livros. E a Bíblia protestante passa a ter 66 livros, né? Enquanto que a católica tinha 73. Então, o que eu gostaria de comentar é que muitos pastores, como Kleber Lucas, como Caio Fábio, uma das primeiras vozes a se levantar sobre a razão, né, se utilizando da razão para um entendimento mais amplo, Ed René Kivitz, Henrique Vieira, são pastores que apresentam um nível de consciência, de evolução, que eles não se submetem àquilo que está ali no texto e que não bate com o senso de amor, de compaixão, de justiça, de misericórdia. Agora, enquanto isso, outros líderes fundamentalistas vão escolher aqueles textos, principalmente no Antigo Testamento, que mostra ainda uma visão arcaica, primitiva, de olho por olho, dente por dente, né? De passar a fio de espada os inimigos, de destruir os inimigos. Por sinal, meus queridos, a gente vê esse fundamentalismo ainda hoje muito vivo. E com riscos ainda desse fundamentalismo religioso crescer. Dessa ideia do bem contra o mal, de que o bem vai destruir o mal, enquanto que Jesus propunha amar até os inimigos. Então, a reflexão desse gênero, que alguns vão até considerar de caráter político, eu não me importo, mas é para a gente acender a luz da consciência e do Evangelho. Porque Jesus não trabalhava assim, Jesus propunha acolher todo mundo. E se levanta uma ideologia, né, que vai defendendo essa tese, o bem contra o mal, destruir o mal, e tal, o mal é sempre o outro, aquele que está com opinião diferente da minha.
Isso é extremamente perigoso e graças a Deus que nós saímos disso, pelo menos parcialmente. Mas eu estou aqui falando, ainda há essa chama acesa, que culmina em fascismo, em nazismo, em perseguição, em coisas tenebrosas que nós achávamos que já tínhamos vencido. Então, se aqueles que estão um pouco mais despertos não lutarem pelo laicismo, por uma sociedade laica, pela liberdade religiosa, pelo respeito às religiões, pelo respeito às etnias, pelo respeito ao gênero de cada ser humano, as escolhas, embora o gênero aí não tenha a ver com escolhas, mas a posição de cada um perante a vida, nós corremos risco, né? Nós corremos risco, porque toda vez que algo ameaça a liberdade, em nome da verdade, a verdade é sempre a minha, acaba o diálogo, acaba a troca, a permuta, a reflexão, o respeito. Graças a Deus que com a evolução, dentro de todos os quadrantes da sociedade, os próprios líderes, há líderes despertando. Porque a lei de Deus, segundo os Espíritos, na questão 621 do Livro dos Espíritos, está escrita na consciência. Né? Então, em todos os quadrantes, em todos os setores da sociedade, inclusive dentro das religiões, há um despertar também. E os seres não vão se submeter a conceitos arcaicos, porque a consciência avança e esse progresso é constante. E como diz Allan Kardec, tudo aquilo que for retrógrado, o progresso vai passar, vai superar como um trator passando por cima. E as mentalidades retrógradas vão ficar para trás. Isso é inevitável. Isso é o progresso. E aí a gente vê pastores, líderes, tendo uma visão muito mais ampla de verdadeira espiritualidade, que não é bater cartão em templo religioso, né? Que não é se submeter à voz de um líder cegamente, que não é viver certos folclores dentro da religião, se submeter a coisas que a razão não aceita. Então, vendo toda a entrevista do Kleber Lucas, confesso que eu não conhecia muito, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha ouvido detidamente. É um grande ser. Que coisa linda saber da existência de líderes assim sensíveis, inteligentes, em profunda sintonia com o Evangelho de Jesus e não com as construções de poder dessas construções de ferramentas de poder, de manipulação de consciências. Tem um momento o pessoal criticando, tem vários vídeos de pastores, né, criticando, ele na casa dele, tomando um vinho com a família, com os amigos, e aí criticaram que ele casou, está no 3º casamento, e as 3 esposas brancas, né, 3 esposas brancas, como se isso fosse um problema também, não é verdade? Então, eu vejo que a gente precisa dilatar a visão, né? Ele parece uma alma extremamente sensível, uma alma inspirada, em profunda sintonia com o amor, com a vivência do bem. E tomando o vinhozinho dele na casa dele, qual o problema? Né? Ah, mas eu não bebo. Não, é direito de cada um beber ou não beber. Eu não bebo, eu não consumo bebida alcoólica, mas tem muita gente que consome bebida alcoólica muito melhor do que eu. Não é verdade? Jesus, por sinal, tomava o vinhozinho dele. Mas sabia gerenciar também. Não estamos dizendo que qualquer um pode beber. Tem gente que bebe e se complica a vida dos outros, no trânsito, em toda parte. Não é verdade? Mas a gente tem que sair dessas posturas fundamentalistas, dessas radicais, né? Sobretudo de julgar os outros. Parabéns a este líder, a esse pastor, a esse artista, Kleber Lucas. Que Deus o abençoe e que ele siga fazendo muita coisa bonita, tocando as almas. Porque Deus é isso. É amor, é beleza, é compaixão, é sensibilidade. Isso é Deus. Ok? Deixa aí o seu comentário, o que você achou. Um vídeo meio complexo, né? Abordando vários tópicos aí. Mas eu queria ouvir você. E você já apoia o nosso canal? Tem como apoiar para esse canal crescer. Tá aí na descrição do vídeo. Apoia-se. Bate o dedão aí e nos ajude com um pouquinho.
Ajude aí para que a gente possa crescer. Muita luz e muita paz.